Olá, eu sou o Dr. André Ayler e este é o Explicando a Cirurgia Plástica. A lipoaspiração é o procedimento de maior procura na cirurgia plástica. Corresponde a mais de 50% de todas as cirurgias cosméticas realizadas. História: a lipoaspiração foi criada em 1978 pelo cirurgião plástico Yves Girard Ulysse. Foi uma invenção pioneira e sem precedentes. Consistia inicialmente na introdução de uma cânula com uma perfuração única acoplada a uma mangueira e uma bomba de vácuo. Inicialmente, eram cânulas com luz de 8 a 10 mm, com o paciente sob anestesia geral ou peridural. Havia muito sangramento no início, sendo muito frequente a necessidade de transfusão sanguínea. Esse problema foi gradativamente sendo solucionado com a diminuição da luz das cânulas e a introdução da técnica infiltrativa, por Jeffrey Klein, em 1987. Esta novidade consistia da infiltração de solução de anestésico com adrenalina que diminuiu drasticamente o sangramento. Naturalmente, foram evoluindo novas técnicas, tanto na infiltração como o uso de cânulas. E o que é a lipoaspiração? Lipoaspiração é retirada de gordura do subcutâneo por meio de uma aspiração com cânula e uma bomba de vácuo, através de pequenas incisões na pele. Como já foi dito, atualmente se usam cânulas finas e com luz variando de 2,5 a 4 mm, normalmente sob técnica infiltrativa. A infiltração pode ser ou não associada a anestésicos e sobre técnica tumescente, aonde se infiltra grande quantidade de líquido até expandir a gordura e a pele, ou infiltração simples. A vantagem da infiltração tumescente seria o menor sangramento. No entanto, alguns cirurgiões preferem a infiltração simples pela maior dificuldade de saber a quantidade de gordura retirada. As cânulas têm lumen único e podem ter um ou mais furos, sendo o mais comum com 3. Dependendo da área a ser aspirada e da quantidade de gordura no local, se usam cânulas que variam na espessura e comprimento. Muitos médicos ainda preferem o acoplamento direto do vácuo à cânula por uso de uma mangueira, mas é cada vez mais comum o uso de aparelhos que complementam a técnica. A evolução da técnica. Alguns equipamentos têm sido utilizados que ajudam a melhorar a qualidade do resultado. O vibrolipoaspirador é um motor que faz uma vibração na cânula e um movimento horizontal rápido. Este método proporciona menos desgaste para o cirurgião, assim como menor traumatismo local e menor sangramento. A quantidade final é superior em relação ao resultado. O risco de perfuração é significativamente menor, pois os movimentos são mais suaves. Alguns aparelhos transoperatórios ajudam a promover e melhorar a retração de pele, como o ultrassom e a radiofrequência. Esses melhoram o resultado promovendo redução do excesso de pele da área tratada por estímulo de colágeno. O próprio processo da cicatrização pura e simples já traz uma retração de pele significativa devido à produção e contração de colágeno. A energia extra transmitida por esses aparelhos aumenta o estímulo. O uso de laser já foi muito difundido, no entanto, hoje temos evidências de que ele não ajuda no processo, sendo amplamente condenado em artigos científicos por sua ineficácia. O pré-operatório. Lipoaspiração, como toda cirurgia, requer que o paciente esteja bem de saúde. Se tiver comorbidades, como pressão alta e diabetes, estas devem ser devidamente controladas. Uma avaliação criteriosa deve ser feita pelo cirurgião para que a indicação da cirurgia seja precisa. Não são todas as pessoas que podem ser candidatas ao procedimento. Eu sempre digo que a parte mais difícil do procedimento é a indicação cirúrgica. Uma boa consulta pré-operatória é de fundamental importância. Exames de rotina são pedidos conforme a avaliação clínica na consulta. Anestesia.
Existem 3 tipos de anestesia que podem ser utilizados em lipoaspiração. A anestesia geral é um modelo de anestesia em que o paciente é induzido a uma hipnose por meio medicamentoso acompanhada de bloqueio neuromuscular. O paciente fica entubado e completamente desacordado. A vantagem é que o paciente não vê nada do que acontece. No entanto, fica mais difícil para o cirurgião mudar a posição deste na mesa de cirurgia. E há mais dor no pós-operatório imediato. Muitas vezes, as drogas utilizadas provocam mal-estar e vômitos. O bloqueio regional. Este pode ser por anestesia peridural ou raquianestesia. Há diferença técnica entre as duas, mas fazem a mesma função, que é bloquear o estímulo doloroso na medula espinhal. Tem a vantagem de o paciente poder ficar acordado, ou de preferência sedado. Enquanto a anestesia estiver fazendo efeito, o paciente, mesmo após terminar a cirurgia, não sente nenhum tipo de dor. Há a desvantagem de não conseguir andar enquanto a anestesia estiver presente. Anestesia local. Esta consiste no bloqueio local da área a ser tratada. É feita uma infiltração local com o anestésico. Pode também ser acompanhada ou não de uma sedação. Nesta modalidade, não há dor pelo período de tempo em que se mantém o efeito do anestésico. Tem como maior vantagem o paciente poder se movimentar e andar mais precocemente. A desvantagem seria a limitação da quantidade do anestésico, diminuindo a quantidade de áreas corporais a serem tratadas de uma única vez. Existem estudos que demonstram um efeito anti-inflamatório importante no pós-operatório. Pacientes relatam menos dor quando se utiliza a anestesia local. O que é hidrolipoaspiração? É a lipoaspiração com método tumescente em que se injeta grande quantidade de líquido que pode ser associada com anestesia local. Atualmente, é o método mais utilizado nos Estados Unidos e vem crescendo muito ao longo dos anos por sua segurança, menor complicação de pós-operatório e conforto para o paciente. Lipoaspiração em alta definição. A lipoaspiração em alta definição, o LAD, é um método no qual o objetivo é desenhar o contorno muscular. Tem uma indicação muito precisa, especialmente para aquelas pessoas que têm dificuldade de desenhar a musculatura com exercícios. Não é indicada para pessoas com maior grau de obesidade e há de ter muito cuidado em mulheres devido à gestação deformar esse desenho. Cuidados pós-operatórios. Após a cirurgia, são necessárias medidas pós-operatórias, especialmente o uso de uma cinta compressora ou modeladora por um período que varia de 30 a 90 dias. Estas cintas, muitas vezes, são acompanhadas de placas modeladoras. Procedimentos de drenagem linfática são obrigatórios. Este nada mais é do que uma massagem específica para diminuir o edema ou inchaço. Sempre ocorre edema após um trauma, e o mesmo acontece com a lipoaspiração. Esse procedimento ajuda a levar o líquido depositado nos tecidos de volta para o sangue por meio da linfa. Eu recomendo que sempre seja apenas por método manual, pois o uso de energia, como ultrassom e radiofrequência no pós-operatório, aumenta muito a chance de fibrose. Importante observar que o período de edema não vai por mais de 6 meses, sendo o resultado final apenas após esse período. Complicações. Fibrose. É uma complicação decorrente do processo de cicatrização. Quando isso fica irregular, ocorrem nódulos cicatriciais, causando irregularidades na pele. O maior fator causador é o paciente não seguir corretamente as orientações de pós-operatório. Hematomas e equimose. As equimoses são sempre esperadas e fazem parte do processo. É normal a área tratada ficar roxa. O hematoma já é um acúmulo do sangramento. Este é muito raro, já que o deslocamento do tecido é quase inexistente. Ocorre com dor e pode facilmente ser puncionado quando não é absorvido naturalmente.
seroma. É o acúmulo de líquido em uma loja. Ocorre com mais frequência em procedimentos mais agressivos, como a lipo de alta definição. É facilmente tratado com uma simples punção, um evento muito raro. Trombose. Trombose venosa é uma complicação mais séria que pode evoluir com embolia que pode até ser fatal. É a coagulação do sangue dentro das veias, principalmente nas pernas. Felizmente, não é um evento muito raro que tem prevenção, sendo esta com agentes químicos como a heparina e seus derivados. E o mais importante, a deambulação precoce. Deambular não é nada mais do que andar. Quanto mais cedo o paciente anda, menor são as chances de trombose, de modo exponencial. Este evento é mais comum com anestesia geral, sendo praticamente inexistente em pacientes sob anestesia local. Quanto maior o tempo cirúrgico, maiores são as chances de trombose. Por isso, muitas vezes é vantajoso fracionar o procedimento ao invés de fazer uma grande cirurgia. Existem outras complicações, como infecção, por exemplo, mas são fenômenos de extrema raridade que não vale a pena enumerar para não tornar o vídeo muito longo. Conclusão: a lipoaspiração é uma técnica cirúrgica extremamente eficaz, com resultados visíveis a longo prazo. Cada vez tem evoluindo mais e se tornando mais segura.